Capítulo 26. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico, habita nela. Eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, dar-lhe-ei todas estas regiões, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo, é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E, como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: É evidente que é tua mulher, e como dizias tu que era tua irmã. Por quê? Respondeu Isaque. Eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou: Que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava, e este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos, e os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: Aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. C7. Partiu Isaque, e tendo levantado o seu acampamento no vale de Gerara, habitou aí. Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale, e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a esse poço Ezeque, porque lhe tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu uma outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Rehobote. Porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerara procurá-lo, com Ocosate, seu amigo, e Ficol, general do seu exército. Isaque disse: Por que me procurais, já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam: Nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos conosco. Haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu, e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. 30. Isaque preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. No dia seguinte pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaque despediu-os em seguida, e eles afastaram-se dele em paz.
Nesse mesmo dia, os escravos de Isaac vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Síbea, de onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beeri, o Iteu, e Basemat, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Isaque envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: Meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Isaque disse: Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco. Vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e trazemo para que o coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaque falava ao seu filho Esaú. E Esaú partiu para o campo, a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faze o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe o levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas, respondeu Jacó à sua mãe, Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um embusteiro e atrairei sobre mim uma maldição, em lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que te digo. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos, com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto do seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui. Quem és, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor, teu Deus, fez que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as do seu irmão Esaú, e abençoou-o. Tu és bem o meu filho Esaú? Disse-lhe ele: Sim. Então, serve-me, para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu. E trouxe-lhe também vinho, do qual ele bebeu. Então, Isaque, seu pai, disse-lhe: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou nestes termos: Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Sê o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Apenas Isaque acabara de abençoar Jacó, e este saíra de junto do seu pai, chegou Esaú da caça. Preparou também ele um prato suculento e trouxe-o ao seu pai, dizendo:
Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou-lhe seu pai, Isaque. Eu sou o teu filho primogênito Esaú. Então Isaque, tomado de emoção violenta, exclamou: Quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltasses? Eu o abençoei, e ele será bendito. Ouvindo estas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe: Abençoa-me também a mim, meu pai. Teu irmão, respondeu-lhe Isaque, veio, fraudulentamente, tomar a tua bênção. Esaú disse então: Será porque ele se chama Jacó que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba minha bênção. E ajuntou: Não reservaste, porventura, uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe: Eu o constituí teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos por servos, e o estabeleci na posse do trigo do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao seu pai: Então só tens uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho que desce dos céus. Viverás de tua espada, servindo o teu irmão. Mas, se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço. Esaú concebeu ódio por Jacó por causa da bênção que lhe tinha dado seu pai, e disse em seu coração: Virão os dias do luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe: Teu irmão Esaú quer matar-te para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho. Vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Fica em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera do teu irmão. Assim que passar a sua cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizeste, mandar-te-ei buscar. Porque perderia eu vocês 2 num só dia? Rebeca disse a Isaac: Estou desgostosa da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Het, para que ainda viver. Capítulo 28. Isaque chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: Não desposarás uma filha de Canaã, mas vai a Padã Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. Dê-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra onde moras, e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó, e este partiu para Padã Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó, e o tinha enviado a Padã Arã para ir tomar uma mulher, e que depois de o ter abençoado, lhe proibira desposar uma filha de Canaã. Viu também que Jacó, obedecendo aos seus pais, partira para Padã Arã. E compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai, foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, a Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam, e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu. E anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade.
Estou contigo, para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: Em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E cheio de pavor, ajuntou: Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus, é aqui a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra, sobre a qual repousará a cabeça, e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: Se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Capítulo 29. Jacó pôs-se de novo a caminho e foi para uma terra dos filhos do Oriente. Olhando em torno de si, viu no campo um poço junto do qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Este poço servia de bebedouro para os rebanhos, mas, sendo grande a pedra que cobria a abertura do poço, somente a removiam de cima quando todos os rebanhos fossem recolhidos. Davam então de beber aos animais e recolocavam a pedra no seu lugar. Jacó disse aos pastores: Meus irmãos, onde sois? Somos de Harã, responderam. Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Sim. Como vai ele? Vai muito bem, e eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. É ainda pleno dia, tornou Jacó, e não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e levai-as de novo ao pasto. Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos estejam reunidos. Tiramos então a pedra de cima do poço e damos de beber aos animais. Falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, porque era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Contou-lhe que era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu a anunciar isto ao seu pai. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o conduziu à sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que se tinha passado, e Labão disse-lhe: Sim, tu és de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele 1 mês inteiro, e Labão disse-lhe: Acaso, porque és meu parente, servir-me-ás de raça? Dize-me que salário queres. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia e a mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos embaciados e Raquel era bela de talhe e rosto. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E melhor, respondeu Labão, dá-la a ti que a outro. Fica comigo. Assim, Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram dias, tão grande era o amor que lhe tinha. Disse, pois, a Labão: Dá-me minha mulher, porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. Labão reuniu todos os habitantes do lugar e deu um banquete. Mas à noite conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela, e deu a sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Pela manhã, viu Jacó que tinha ficado com Lia, e disse a Labão: Que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição que me sirvas ainda 7 anos. Assim fez Jacó. Acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando por serva a Raquel, sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que a Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho,
ao qual chamou Ruben, porque dizia ela: O Senhor olhou minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu de novo e deu à luz outro filho. O Senhor, disse ela, vendo que era desdenhada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz mais um filho. Desta vez, disse ela, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, e disse, desta vez, louvarei ao Senhor. E chamou-o Judá. Depois, cessou de ter filhos. Gênesis capítulo 30. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Dá-me filhos, disse ela ao seu marido, senão morro. E Jacó irritou-se com ela. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Ela respondeu, eis minha serva Bala, toma-a, que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e assim, por ela, terei também filhos. Deu-lhe, pois, por mulher sua escrava Bala, da qual se aproximou Jacó. Bala concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Disse então Raquel, Deus fez-me justiça, ele ouviu minha voz e deu-me um filho. Por isso, ela o chamou Dan. Bala, escrava de Raquel, concebeu de novo e deu à luz um segundo filho a Jacó. Raquel disse, lutei contra minha irmã junto de Deus e venci. E deu ao menino o nome de Neftali. Lia, vendo que não concebia mais, tomou sua escrava Zelfa e deu-a por mulher a Jacó. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Lia disse, que sorte! E chamou-o Gade. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Lia disse, que felicidade! As mulheres me chamarão ditosa. E chamou-o Aser. Um dia, por ocasião da ceifa, Ruben saiu ao campo e, tendo encontrado umas mandrágoras, levou-as à sua mãe Lia. Raquel disse a Lia, rogo-te que me des as mandrágoras do teu filho. Lia respondeu, já não é bastante o teres tomado meu marido, para que queiras ainda as mandrágoras do meu filho? Pois bem, tornou Raquel, em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo esta noite. À noite, quando Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro. Vem comigo, disse-lhe ela, eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. E Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu Lia, que concebeu e deu à luz um 5º filho a Jacó. Deus, disse ela, recompensou-me por eu ter dado minha escrava ao meu marido, e o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e deu à luz um 6º filho a Jacó. E disse, Deus deu-me um belo presente, agora meu marido habitará comigo, pois que lhe dei à luz 6 filhos. E o chamou Zabulon. Depois disso, deu à luz uma filha, a quem chamou Dina. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio, e chamou-o José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz José, Jacó disse a Labão, deixa-me partir para a minha casa, na minha terra, dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, a fim de que eu me vá. Tu sabes quanto tempo servi em tua casa. Labão respondeu-lhe, se achei graça aos teus olhos, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Fixa-me o que devo dar-te, ajuntou ele, e dar-te-ei. Jacó disse-lhe, tu sabes como te tenho servido, e como aumentaram os teus rebanhos graças a mim. Tinhas pouca coisa antes de minha chegada, e tudo aumentou depois. O Senhor abençoou-te a cada um dos meus passos. Agora, quanto a mim, quando trabalharei eu para minha casa? Que te hei de dar? Disse Labão. Jacó respondeu, não me darás nada. Se aceitas o que te vou propor, continuarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Vou hoje passar pelo meio de todos os teus rebanhos, e pôr à parte, entre os cordeiros, todo o animal manchado, malhado ou negro, e entre as cabras, tudo o que é manchado ou malhado. Isto será o meu salário.
Minha justiça testemunhará em meu favor para o futuro, quando vieres verificar o meu salário. Tudo o que não for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros, considerar-se-á como roubado. Está bem, disse Labão, seja como dizes. Naquele mesmo dia, pôs ele à parte os bodes malhados e manchados, todas as cabras malhadas ou manchadas, todas aquelas que estavam marcadas de branco, e todos os cordeiros negros. Confiou-os aos seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre ele e Jacó, o qual apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou então varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano. Tirou-lhes parte da casca, fazendo faixas brancas e deixando a nu o samo. Colocou as varas assim preparadas sob os olhos das ovelhas, nas pias e nos bebedouros onde vinham beber. Indo a beber, entravam em calor. E como entrassem no calor do coito diante dessas varas, concebiam cordeiros riscados, manchados e malhados. Jacó punha-os à parte e voltava a face dos animais para o que era malhado e negro no rebanho de Labão. Constituiu assim rebanhos para si, que não se misturaram aos de Labão. Além disso, Jacó só punha suas varas nos bebedouros, sob os olhos das ovelhas em calor, a fim de que seu coito se fizesse perto das varas, quando se tratava de ovelhas vigorosas. Quando eram fracas, não punha as varas, de sorte que os cordeiros raquíticos eram para Labão e os vigorosos para ele. Este homem tornou-se assim extremamente rico, e teve muitos rebanhos, escravas e escravos, camelos e jumentos. Capítulo 31. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e é às suas custas que ele se tornou de tal forma rico. Observou também, pela fisionomia de Labão, que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia vir ao campo, junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Quando ele dizia: os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados. E se dizia: os animais riscados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listados, malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó. Eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listados, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora, vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. Raquel e Lia responderam: Resta-nos porventura ainda alguma parte de herança na casa de nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó, e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou consigo todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha ajuntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã-Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Raquel, aproveitando um momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai, e Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo o que era seu,
atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó, e tomando consigo seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de marcha, e alcançou-o na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu num sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe: guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaade. Labão disse a Jacó: que fizeste? Tu me enganaste e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste dessa forma e me lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai disse-me na última noite: guarda-te de dizer algo a Jacó. E se partiste somente porque tinha saudade da casa paterna, então porque roubaste os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: tive medo, ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Examina o que está comigo, em presença de nossos parentes, e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim e, colocando-os na sela do camelo, sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda, sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai: não se irrite o meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafim. Jacó encolerizou-se então contra Labão e acabrunhou-o de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado, para que te irrites desse modo contra mim? Revistaste todas as minhas bagagens. Que encontraste do que é teu? Mostra-me aqui em presença de meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós 2. Há 20 anos que estou em tua casa. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu o exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa. Servi-te 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos, meus filhos, e estes rebanhos, meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós 2. Jacó tomou uma pedra e erigiu-a em estela, e disse aos seus parentes: trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte, sobre o qual comeram. Labão chamou-o Iegar-Saaduta, e Jacó, Galaade. Labão disse: este monte é hoje testemunha entre mim e ti, e por isso deu-se-lhe o nome de Galaade, e também Mitzpa, porque Labão disse ainda: que o Senhor nos vigie a nós ambos, quando nós nos tivermos despedido um do outro. Se maltratares minhas filhas e se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco. Mas toma cuidado, pois é Deus que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: vês este monte de pedras e esta estela que levantei entre mim e ti. Este monte é testemunho,
e igualmente esta estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e esta estela para o meu lado para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Capítulo 32. Jacó prosseguiu o seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: "É aqui o acampamento de Deus." Por isso, deu àquele lugar o nome de Maanaim. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom, e deu-lhes esta ordem: "Eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó. Habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando agora anunciá-lo ao meu senhor, para encontrar graça diante dele." Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: "Fomos ter com Esaú. Ele vem ao teu encontro com 400 homens." Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse ele consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois, Jacó disse: "Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissesses: volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe, nem filhos. Entretanto, vós me dissestes: eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos de areia do mar." Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos servos, cada rebanho à parte, e disse-lhes: "Ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho." E deu esta ordem ao primeiro: "Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, aonde vais, e a quem pertence o rebanho que conduzes, responderás: pertence ao teu servo Jacó. É um presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós." Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos. "Quando encontrardes Esaú," disse ele, "vós lhe direis a mesma coisa, e direis que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei," pensou ele, "com este presente que me precede, e depois o verei pessoalmente. Talvez me fará ele bom acolhimento." Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: "Deixa-me partir, porque a aurora se levanta." "Não te deixarei partir," respondeu Jacó, "antes que me tenhas abençoado." Ele perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" "Jacó." "Teu nome não será mais Jacó," tornou ele, "mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste." Jacó perguntou-lhe: "Peço-te que me digas qual é o teu nome." "Por que me perguntas o meu nome?" respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar.
Jacó chamou aquele lugar Fanuel. Porque, disse ele, eu vi a Deus face a face e conservei a vida. O sol levantava-se no horizonte quando ele passou Fanuel e coxeava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Capítulo 33. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus e, por último, Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Mas Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. 6. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se, e enfim José e Raquel, que se prostraram também. Esaú disse: Que significa todo esse acampamento que encontrei? E, disse Jacó, para ganhar o favor de meu senhor. Esaú disse-lhe: Possuo muitos bens, meu irmão. Guarda o que te pertence. Ó, suplico-te, replicou Jacó, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse: Partamos, ponhamo-nos a caminho, eu te precederei. Jacó disse-lhe: Tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados, e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá, pois, adiante de seu servo. Eu seguirei devagar ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa de meu senhor em Seir. Permita-me ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó, basta-me ter achado graça aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Jacó partiu para Socote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Socó, dado a esse lugar. De volta de Padã-Arã, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Remor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia levantado sua tenda. Levantou aí um altar, ao qual chamou El Deus de Israel. Capítulo 34. Dina, a filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, raptou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração. E disse então ao seu pai Emor: Dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que ele tinha feito à sua filha, mas, como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó. Isto são coisas que não se fazem. Emor disse-lhes então: Meu filho Siquém está enamorado de vossa filha, dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição. Podereis estabelecer-vos e negociar nela, e adquirir propriedades.
De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Dina: Ache eu graça aos vossos olhos, e dar-vos-ei o que pedirdes. Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquém e a Emor uma resposta dolosa, porque Siquém havia ultrajado sua irmã Dina. Dar nossa irmã a um incircunciso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isto seria desonroso para nós. Só acederemos ao vosso desejo, à condição de que vos torneis como nós, e que todos vossos varões sejam circuncidados. Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas. Habitaremos convosco e formaremos todos um só povo. Mas se não nos quiserdes ouvir e não vos deixardes circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emor e ao seu filho. O jovem não tardou em fazer o que se lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Emor e seu filho foram à porta da cidade e disseram a seus concidadãos: Estes homens são pacíficos conosco. Fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas e eles desposarão as nossas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo, com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados como são eles mesmos. Com isso, os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo não será nosso? Aceitemos, pois, suas condições, a fim de que se estabeleçam entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade deixaram-se convencer por Emor e Siquém, seu filho, e todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade que de nada desconfiava e mataram todos os varões. Passaram ao fio de espada também Emor e Siquém, seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e foram-se. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade como nos campos. E levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes desta terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam: Porventura, devíamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35. Deus disse a Jacó: Vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e à sua gente: Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia de minha aflição e que esteve comigo durante minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Partindo eles dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente à luz, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou aí um altar e deu a esse lugar o nome de El-Betel, porque foi aí que Deus lhe aparecera, quando fugia diante de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada, ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho dos Prantos.
Quando Jacó voltou de Padã Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou-o Israel. Deus disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos. E de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, eu te darei e a tua posteridade. Depois, Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. E deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado. E partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Efrata, Raquel deu à luz, e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe, não temas, porque ainda terás este filho. E estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho Benoni. O seu pai, porém, chamou-o Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Efrata, hoje Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo. É a estela do túmulo de Raquel, que ainda hoje existe. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal-Eder. Foi durante sua estada nessa região que Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai, e Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Filhos de Lia, Ruben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, escrava de Raquel, Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escrava de Lia, Gad e Azer. Tais são os filhos nascidos a Jacó em Padã Arã. Jacó foi para junto de seu pai, Isaque em Mambré, em Quiriá-Arbé, hoje Hebrom, onde tinham habitado Abraão e Isaque. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos. E morreu. A morte reuniu-o aos seus, velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no. Capítulo 36. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Iteu, Oholibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu, e Basemat, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Ada deu a Esaú, Elifaz, Basemate deu à luz Rauel, e Oholibama deu à luz Jeus, e Elon e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra em que habitavam não lhes bastava, por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefo, Gatão e Senés. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma concubina, Tâmna, que lhe deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel: Naat, Zara, Sama e Mesa. São estes os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Eis os filhos de Oholibama, filha de Ana, filha de Sebeon, mulher de Esaú. Ela deu à luz Esaú, Jeus, e Elon e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú. Filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Sefo, o chefe Senes, o chefe Coré, o chefe Gatão, o chefe Amaleque. Estes são os chefes saídos de Elifaz, na terra de Edom. Tais são os filhos de Ada. Filhos de Rauel, filho de Esaú: o chefe Naat, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Mesa. Tais são os chefes saídos de Rauel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o chefe Jeus, o chefe Elon e o chefe Coré.
Estes são os chefes saídos de Oholibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú, e estes são os seus chefes, isto é, Edom. Eis os filhos de Seir, o Orreu, que habitava naquela terra: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer e Dizã. Tais são os chefes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Hori e Emã. A irmã de Lotã era Tama. Eis os filhos de Sobal, Alvã, Manaat, Ebal, Sefo e Onão. Eis os filhos de Sebeon, Aja e Ana. Foi este Ana que encontrou no deserto as fontes de águas quentes, quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana, Dizon e Oholibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dizon, Handã, Ezeban, Jetran e Carã. Eis os filhos de Ezer, Balã, Zavan e Acã. Eis os filhos de Dizan, Rus e Arão. Eis os chefes dos Orreus, o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Ana, o chefe Dizon, o chefe Ezer, o chefe Dizan. Estes são os chefes dos Orreus, que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Denaba. Horrendo Bela, Jobab, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Morto Jobab, Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Uzão, Hadad, filho de Badad, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madiã, nas terras de Moabe, e sua cidade chamava-se Avite. Morto Hadad, Semla, de Masreca, reinou em seu lugar. Morto Semla, reinou em seu lugar Saul, de Rehobote, que está perto do rio. A morte de Saul, Balanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. A morte de Balanã, filho de Acor, Adar, reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Faú. Sua mulher chamava-se Mehetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios e seus nomes: o chefe Tama, o chefe Alva, o chefe Geté, o chefe Oholibama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senes, o chefe Temã, o chefe Mabsar, o chefe Magdiel, o chefe Irão. Estes são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: Quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos porventura, eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José.
Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou-o do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o errando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu. Partiram daqui e ouvi-os dizer, vamos a Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar e disseram, eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna, no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. E, sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram, os negociantes madianitas tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu, para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue. E mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica de meu filho, uma fera o devorou. José foi estraçalhado e, rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a Potifar, no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para chegar à casa de um homem de Odolão, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sue, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Rer. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã, e teve ainda um filho, que chamou Sela. Judá estava em Aquzib, na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele consigo, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a hospitar na casa paterna.
Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita, e foi noticiado a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas. Depois ela então, os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu e, assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmina, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E, chegando-se a ela no caminho, disse: queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: o que me darás para juntar-me contigo? Mandar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou. Em seguida, aproximou-se dela, e ela concebeu. E levantando-se, partiu. Tirou o seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhes o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher, mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: tirai-a para fora, que ela seja queimada. E, enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: concebi do homem a quem pertence isto. Examine bem. Ajuntou ela: de quem são este anel, este cordão e este bastão? Judá, reconhecendo-os, exclamou: ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela. E não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo uma mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: este é o que saiu primeiro. Mas, como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste, exclamou a parteira, que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Em seguida, veio o seu irmão com um fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Capítulo 39. José foi conduzido ao Egito, e Putifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou-o aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isto, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José.
Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: "Dorme comigo." Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes: "Vede, trouxeram-nos este hebreu para a casa a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. Vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu." Ao ouvir isto de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Capítulo 40. Depois disto, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus 2 oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para o servir. Havia já um certo tempo que estavam detidos, quando os 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um o seu, com seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: "Por que tendes hoje um ar sombrio?" "Tivemos um sonho", responderam, "e não há ninguém para nos interpretar." "Porventura não pertence a Deus", replicou José, "a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que nos conteis." E o copeiro Mor contou seu sonho a José. "Em meu sonho", disse ele, "vi uma cepa que estava diante de mim, e nesta cepa 3 varas, que pareciam brotar. Saiu uma flor, e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei na mão do faraó. José disse-lhe: Eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como o fazias antes, quando eras seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui, igualmente, eu nada fiz para merecer a prisão. O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: Eu também, em meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Nada de cima, havia toda a sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nas na cesta que estava sobre minha cabeça. Eis, disse José, o que isto significa? As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca e as aves devorarão a tua carne. No 3º dia, celebrava-se o aniversário natalício do faraó, e ele ofereceu um banquete todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor no meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro Mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mor, segundo a interpretação que José lhes havia dado.
Mas o copeiro Mor não pensou mais em José, esqueceu-o. Capítulo 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas que se puseram a pastar a verdura. Mas, eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com um espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então, o copeiro Mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me meter na prisão em casa do chefe da guarda, com o padeiro Mor. Eis que uma noite tivemos nós 2 um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: Tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: Em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar a verdura. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura despertei, e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão, contei tudo isto aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas, igualmente, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades à disposição do faraó como provisões a conservar. Estes mantimentos
Formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. 37. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha, tanto como este, o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isto, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito, e o faraó disse-lhe: sou eu o faraó. Sem tua permissão, não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Tzafenat-Paneaque e deu-lhe por mulher Azenet, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenet, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque, dizia ele, Deus fez-me esquecer de todo o e José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenet, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque, dizia ele, Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque, disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como o tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida, houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Eu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque, disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como o tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida, houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra,
José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios, mas a penúria cresceu no Egito. E de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Agradecemos de coração por estarem aqui e por acompanharem essa leitura comigo. É uma grande bênção poder compartilhar a palavra de Deus. E mesmo sendo um simples irmão nesta jornada, sinto a presença dele entre nós. O que ouvimos hoje nos fortalece e nos lembra do imenso amor e cuidado de Deus por cada um de nós. Ele nos chama a confiar em sua sabedoria, a viver com fé e a espalhar sua paz onde quer que estejamos. Em cada versículo, encontramos um convite para nos aproximarmos mais de sua luz e para seguir em frente, mesmo diante dos desafios. Que a paz de Cristo preencha o seu coração e que a cada dia possamos caminhar mais próximos dele, com fé e confiança em suas promessas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar a notificação. Muito obrigado por estarem comigo. Que Deus os abençoe abundantemente.